Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. E o Golart está recebendo muito hate. Olha só o Golart o Golart recebe bastante hate se você for parar para pensar. Eu acompanho o Golart há milhares de anos atrás, provavelmente é um dos canais que eu acompanho há mais tempo aqui na plataforma. Eu gosto muito do Golart, é um cara que eu gosto bastante da forma que ele fala, da forma que ele se expressa e do conteúdo que ele faz no geral também. São conteúdos que me agradam, né? Eu gosto desses vídeos assim de comentários, coisas do tipo. Embora que canais de opinião ficaram tão mal vistos mais recentemente na internet, que a gente tá visto agora as pessoas, em vez de pegar e se dizerem canais de opinião, canais de comentário. Então tá todo mundo falando sobre isso, né, agora, a comunidade dos canais de comentário, que não dão opinião, só comentam os temas, mas comentar um tema também é dar a sua opinião, né, mas é por causa que canal de opinião virou uma situação muito triste mesmo aqui dentro do YouTube, né. Você vê aí as novas gerações, tá realmente muito triste o que os caras têm feito, o que os caras estão falando, altos crimes. Se antigamente a gente reclamava de um crime por vez que aparecia a cada 6 meses, agora aparece um youtuber aí que pegou o Código Penal brasileiro e platinou ele, basicamente, né? E aí você vai ver o cara é canal de opinião, só fala de ódio, política, outras coisas mais, e dá uma merda generalizada. Então você vê que várias pessoas estão se desvencilhando bastante disso. Por exemplo, eu faço meu canal de fofoca aqui, mas pensando bem, meu canal é mais de comentário também, porque eu só comento as tretas que estão acontecendo na internet, entendeu? Porque eu não consigo pegar e lançar em tempo real as coisas que estão acontecendo, e eu acho que pra você ser um canal de fofoca hard news, você tem que lançar no momento. Essa treta do Selbit e do Hakim, por exemplo, eu lancei no momento, mas a do Golart eu tô lançando meio atrasado. Bom, de qualquer maneira, o Golart, ele fez um vídeo comentando basicamente a treta do Hakim com o Selbit. Se você não viu os meus vídeos que eu fiz sobre essa treta, eu vou resumir pra você. O Hakim estava na Ordem Paranormal, ele resolveu fazer um RPG spin-off que não faz parte do universo da Ordem Paranormal, mas é dele, né, a autoria é 100% dele. E esse RPG estava fazendo sucesso, muitas pessoas viram, muitas pessoas gostaram, só que o Hakim se sentiu um pouco deixado de lado pelo Selbit, ele esperava que o Selbit desse mais apoio para ele, até porque o Hakim esteve junto com o Selbit durante 4 anos fazendo Ordem Paranormal. E aí, quando tava no final, né, aí o Selbit abriu live ao mesmo tempo que o Hakim tava fazendo. E ao contrário do vídeo do YouTube, que você pode lançar 2 vídeos ao mesmo tempo, na live as pessoas não conseguem, se dividir. Então, se você faz parte do Ordem Paranormal e você quer o público do Ordem Paranormal para assistir o seu spin-off, o que você tá fazendo, que não faz parte do universo, né, mas é como se fosse um spin-off porque você faz parte, você quer fazer o seu próprio, seguindo o mesmo molde, né? E aí o cara que é dono do bagulho faz uma live, ele vai monopolizar o próprio público do Ordem Paranormal, que é dele, que é o público que já segue ele há muito tempo, entendeu? Então sua live, que tá fazendo o final do RPG, vai ter menos visualização por causa disso. Isso frustra, isso deixa a gente desanimado. Então, Hakim chegou no ponto limite dele. Que eu imagino que isso que a gente tá vendo até agora é só coisas que estão sendo ditas, tanto pelo Selbit quanto pelo Hakim. A gente não tem a verdade, a gente não sabe se aconteceram outras coisas que foram deixando o Hakim magoado ao longo do tempo para ele explodir. E aí o Hakim fez uma live explicando essa situação pro público dele e falando que ele tá fora do Ordem Paranormal. O Selbit ficou muito chateado com o Hakim porque ele trouxe isso a público em vez de simplesmente ir conversar com ele no privado. E isso de fato fecha bastante porta pro Hakim, porque, poxa, o Hakim, ele tava lá no bagulho da Ordem Paranormal, ficou chateado com o negócio e jogou no ventilador, isso, entendeu? Então a tendência é que outras pessoas não queiram, talvez, chamar o Hakim pra esses projetos, porque eles vão ter medo que o Hakim jogue as coisas no ventilador de novo, entendeu? Mas eu acho que o Hakim, ele tá certo de expressar o sentimento que ele tem. Se ele tá magoado com alguma coisa, ele é verdadeiro, ele é um criador de conteúdo, e embora ele não seja do mesmo tamanho do Selbit, ele é gigantesco. Então ele tem que ter o direito de poder se expressar e falar as coisas que magoaram ele, que deixaram ele chateado, por mais que isso acabe dando conteúdo pros canais de opinião, ou para os canais de fofoca que farmam demais, como o meu. Só que aí a gente entra no problema do algoritmo do YouTube atualmente. O YouTube virou uma rede social onde não existem mais influenciadores, então você não consegue se tornar um influenciador dentro do YouTube. Se você está começando no YouTube, tenha em mente isso. É muito difícil. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil você surgir como influencer. Porque assim, o que é ser um influencer? É você ter uma comunidade que te segue e o conteúdo é entregue para essa comunidade. De uns anos pra cá, o YouTube quebrou diversas vezes esse negócio. Então, originalmente era 50% das notificações, depois caiu para 10%, depois caiu para 5% e hoje em dia chegamos ao exato número de 0%. Então, se antigamente você está inscrito no meu canal, certo? E você gosta do meu conteúdo e quer ver o que eu vou falar, você está inscrito no meu canal, aí a tendência é que os vídeos vão para você, correto? Só que hoje em dia não funciona mais assim. Você está inscrito no meu canal, isso não significa nada. Então, está sendo muito difícil para os YouTubers começarem a gerar
melhorar números de inscrição, porque o próprio público notou que não faz diferença estar inscrito ou não no canal, porque o YouTube simplesmente removeu essa métrica do site por completo. Então chega a um ponto onde você tem 1 milhão de seguidores, você lança um vídeo e esse vídeo vai para 5 mil pessoas, entendeu? Por quê? Porque o YouTube não quer enviar. O que o YouTube vai enviar agora é só o que ele define, e o que o YouTube define é justamente o que está em alta. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer conteúdo de um jogo underground, tipo Outlive. Quem é das antigas vai saber que jogo é esse. Eu gosto muito desse jogo. E aí eu, como influencer, sou conhecido como o maior jogador do Brasil de Outlive. E eu posso lançar vários vídeos de Outlive, jogando lá o joguinho de estratégia, falando as histórias dele. E as pessoas gostam desses vídeos porque elas me acham carismático, porque elas me seguem. E eu consigo 1 milhão de seguidores só falando de Outlive. Só que aí o que acontece é que vem essas mudanças do YouTube. O Outlive não tem trend, ninguém liga pro Outlive, ninguém nem lembra que esse jogo existiu. E aí o que acontece é que esses vídeos que eu tô fazendo, o YouTube vai ver, esse vídeo aqui sobre o Outlive nem existe mais, foda-se. Pronto, joga fora, entendeu? Por mais que as pessoas queiram ver o que eu vou falar, por mais que as pessoas gostem de ouvir eu falar, por mais que as pessoas estejam lá porque elas acham que o meu conteúdo é bem humorado. Então esse vídeo é literalmente jogado na lata do lixo. Agora, se eu pego e faço um vídeo sobre Haluca, aí é diferente, entendeu? Porque Haluca tá em alta, tá todo mundo escrevendo Haluca lá nas pesquisas. Aí o YouTube pega e olha, Outlive super divertido, conteúdo super genérico sobre Haluca. Conteúdo de Haluca, óbvio, vou mandar pra todo mundo. Então é assim que funciona o algoritmo do YouTube hoje em dia. Então, o que está acontecendo é que os criadores de conteúdo do YouTube estão saindo do YouTube para ir para outras redes sociais e estão replicando esses conteúdos para dentro da própria plataforma. Então, esses conteúdos virais, eles recebem da própria comunidade. Você está lá fazendo uma live na Twitch, por exemplo, e aí você tem uma comunidade de 2 mil pessoas que te seguem todos os dias. E aí essas pessoas estão falando para você, Dark, ó, faz react sobre isso, faz react sobre isso, faz react sobre isso. Aí eu vou fazer esses reacts que vocês estão pedindo e que são trendy dentro de vocês, porque vocês estão vendo em alta, eu comentando essas coisas, e aí eles vão e fazem esses recortes, né? Os meus editores fazem esses recortes e colocam no YouTube, no meu canal, editadinho, coisa do tipo, e aí esses vídeos vão viralizar dentro da plataforma. É uma estratégia que está sendo utilizada pra caramba. As pessoas vão pro Instagram, as pessoas vão pra Twitch, as pessoas vão para outras redes sociais, pro Twitter, pro Facebook, até pra você ter ideia, e elas criam comunidades lá, porque essas plataformas ainda entregam. O Twitter parou de entregar também. Twitter parou de entregar recentemente. Mas mesmo assim tem gente que viraliza muito no Twitter e acaba vindo pro YouTube depois. Então, essas pessoas criam essas comunidades dentro dessas redes sociais e aí depois elas replicam o conteúdo que elas produzem nessas comunidades como conteúdo trend dentro do YouTube, entendeu? Então, essa virou a estratégia do Hacking, não, do Selbit, caraca, mano, essa virou a estratégia do Golart, e do Golart. O Golart tem feito isso e ele tem postado os recortes dele, tem pego milhões e milhões de visualizações. O Goulart está super estourado hoje em dia na internet, fazendo esse conteúdo de react, de treta, falando sobre coisas que estão em trend, né? Com ediçãozinha. E aí o que acontece é o seguinte, meus amigos. A gente tá numa situação que às vezes a gente nem pensa o que tá acontecendo, a gente só vê de forma bem mecânica, até porque a gente tem uma equipe que trabalha com a gente, né? Por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham comigo, né? Tá cada vez mais difícil manter, porque o YouTube tá pagando cada vez menos e tá dando cada vez menos visualização, e o Shorts te dá zero dinheiro, e você tá sendo meio que obrigado a fazer Shorts hoje em dia, então tá sendo muito difícil pegar e manter esse conteúdo, mas assim, eu tenho minha equipe, trabalham comigo, embora que a parte criativa ainda é feita por mim, então eu que busco os temas, eu que busco os trends, e eu que produzo o conteúdo, eu que faço os roteiros, embora que eu tenha roteirista que trabalha comigo também. Então, tipo, essa parte criativa, às vezes, ela é colocada para outras pessoas fazerem, para o editor cuidar, para o editor colocar os thumbs, os títulos e assim por diante. E aí o cara vai e pega essa parte do Selbit e joga lá no YouTube, entendeu? Porque ele sabe que é isso que tá viralizando, porque é isso que a comunidade quer saber. O Selbit, ele é um criador de conteúdo que começou no YouTube, migrou para outra plataforma, e nessa outra plataforma ele hypou. E aí agora o conteúdo dele é replicado aqui dentro do YouTube, certo? Então, o Selbit ele movimenta muitos números. Pra você ter ideia, lá no TikTok são bilhões de visualizações. Bilhões de visualizações. Então, se o Selbit entra numa treta com fulano de tal, fazer um vídeo sobre o Selbit é automaticamente você ter visualizações garantidas no seu canal. E aí fica essa estratégia, uma estratégia mais impessoal, cada vez mais impessoal, porque o YouTube, ele não quer que você me veja todos os dias, ele quer que você me veja, que você veja outras pessoas. E aí isso mitiga um pouco o meu impacto na internet, porque aí fica fácil para o YouTube pegar e falar, o Dark deu problema, vamos tirar o Dark e bota outra pessoa. Ou até mesmo para fazer força pro site, né?
Porque se eu sair, entra 10 Darks no lugar, entendeu? E aí não vai fazer diferença eu ter saído ou não. Então, hoje, por exemplo, se o YouTube perde o Felipe Neto, ele não vai fazer diferença nenhuma para a plataforma. Se o YouTube perde o MrBeast, ele vai fazer diferença porque o cara tá movimentando o mundo, né? Mas, assim, vários criadores de conteúdo de 10 milhões de seguidores, se eles vão embora amanhã ou ontem, ninguém vai sentir falta, porque o YouTube já não entrega o conteúdo deles e porque ficou difícil de você criar esses vínculos aqui dentro dessa plataforma, entendeu? Por isso que tem muita gente que tá indo pro TikTok, que ainda entrega mais, embora que o TikTok é super aberto, mas dentro dos conteúdos trendy, se você é carismático e faz humor, humor é trend também, entendeu? Por exemplo, o Gema Please pega milhões de visualizações com um assunto meio aleatório, ele vai falar sobre um jogo que ninguém nunca viu, mas você não vê por causa do jogo, você vê por causa que é humor e porque é o Gema Please, entendeu? Então, quanto mais divertido e carismático for o cara, ele vai se crescer por si só. Mas mesmo os caras que crescem por si só, estão vendo aí um drop absurdo nos números, né? Porque o YouTube está tentando mitigar. E é aquela questão de bater areia, água na pedra até virar areia. E a gente é essa pedra, a água que é o YouTube está batendo na gente, e a tendência é que, independente de ser um criador gigantesco ou pequeno, esse criador de conteúdo ele vai acabar desaparecendo, porque não tem o que fazer. Em vez do YouTube meio que reforçar a ideia de influencers, né, ele tem mitigado isso cada vez mais. O que é triste, porque se você for parar pra pensar, por exemplo, o Instagram é uma rede social que é absurdamente grande, né? E o Instagram também, ele reforça muito os influencers, se você for parar pra pensar. Então, o Instagram, ele quer que surjam influencers, ele quer que esses influencers possam ganhar a vida através da plataforma, para que eles possam ganhar dinheiro. Já o YouTube, não. O YouTube, ele quer monetizar em cima do criador de conteúdo, ele não quer monetizar em cima do influencer. Então, ele quer criadores de conteúdo que façam conteúdo sem rosto. Então, quanto menos eu tiver botando meu rosto aqui, melhor vai ser pro YouTube. Quanto menos eu tiver voz no YouTube, melhor vai ser para ele, porque aí ele vai poder simplesmente sumir com os meus vídeos e botar outras coisas, para não receber esse tipo de crítica. E aí que entra justamente essa questão. Então, o Goulart, ele tá trabalhando, né, fazendo essas estratégias, vendo essas paradas, mesmo que seja inconscientemente, ele tá fazendo isso, e a comunidade pegou ele para Cristo agora. Ele tá cancelando, criticando o Goulart, falando mal do Goulart, detonando o Goulart, justamente porque ele pegou e fez um vídeo sobre essa treta do Hakim com o Selbit. E assim, eu entendo do fato. Aí entra uma questão: computador contra humano. Ser humano versus computador. O ser humano, a gente pensa, pô, é vacilo. Não devo pegar e fazer um vídeo falando sobre meu melhor amigo que tomou exposed. Porém, profissionalmente, se você não se importa com isso, você vai ter muito sucesso na sua vida. E aí que entra o grande ponto. Quem chega e tem bastante sucesso na internet são as pessoas que não se importam com esse tipo de coisa. Porque se você se importa, a tendência é que você vai lá para debaixo do tapete, entendeu? E é esse o grande ponto aqui. Porque assim, vocês veem, eu fiz 70 bilhões de vídeos sobre a treta do Haluca, né? Farmei pra caramba. E o meu canal cresceu bastante nessa época. E eu fiz algo que os outros criadores de conteúdo colocavam como barreira, sabe? Eu não posso fazer mais de 2 vídeos sobre o mesmo tema, eu não posso fazer mais de 3 vídeos sobre o mesmo tema. Ah, não, porque é errado, porque é feio, porque não sei o quê. Eu não me importei com isso. Eu fiz um monte de vídeo e o YouTube me recompensou por isso, entendeu? Eu fui recompensado por fazer 70 milhões de vídeos sobre o mesmo tema. E aí vem a questão, outros criadores de conteúdo viram que eu fiz e não deu nada, na verdade eu cresci bastante, mesmo que eu tenha recebido bastante hate, e começaram a fazer a mesma coisa. Então virou uma tendência hoje aqui na comunidade de opinião, que eu comecei a fazer. E se você vai ver os canais que cresceram bastante recentemente, são canais que seguiram a mesma estratégia que eu lancei há algum tempo atrás, saca? Só que aí é aquilo, tipo assim, é uma estratégia que é vazia no final das contas, porque você vai fazer isso, mas você não vai se sentir completo, você não vai se sentir, sabe, recompensado, você não vai se sentir especial. A tendência é que a gente saia dessa rede social e vá para outra mesmo, entendeu? Mas assim, analisando bem a situação, eu acho assim, existe o Goulart pessoa e o Goulart profissional. O Goulart profissional tá fazendo certo, o Goulart pessoa talvez não. E ele mesmo foi questionado sobre isso, e ele mesmo disse que ele vacilou, tirou os vídeos do ar e outras coisas mais. E muita gente tá falando sobre isso. Mas eu acho que a gente não pode criticar, sabe? A gente não pode olhar para o Goulart e fazer julgamento a ele. Porque, tipo, o cara é um baita de um profissional dentro da plataforma, ele ganha dinheiro com isso, é a vida dele, entendeu? E eu acho que entre a gente pensar na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor, principalmente os outros influencers, né, que muitas vezes acabam se metendo em treta também, a gente tem que pensar na nossa família, na equipe que trabalha com a gente, no nosso ganho, nas nossas coisas, na nossa influência na internet, principalmente se for uma influência positiva, entendeu? Que muitas vezes não é para muitas pessoas. Então, entender isso talvez seja muito importante pra gente pegar e olhar e falar, pô, foi vacilo. Eu faria isso? Não, jamais faria isso. Mas eu não vou pegar e falar, apontar o dedo e falar que eu não entendo o ponto dele, ou que eu não acho que ele deveria, sabe? Até porque eu não acho que o Goulart fez isso na maldade. Eu acho que o Goulart só estava produzindo conteúdo e estava no automático e foi lá e fez isso e acabou esquecendo, né, que
que ele tinha contato com essas pessoas que poderia ter sido conversado, ou que um dos grandes pontos de mágoa foi justamente por isso ter sido exposto na internet, que a ideia era que isso pudesse ter sido resolvido dentro de um chat. Mas sai fora de controle facilmente quando você tem bilhões e bilhões de visualizações no TikTok, né? Então, no final das contas, é sobre isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, por continuar me acompanhando, mesmo que o YouTube esteja querendo sumir comigo daqui. Mas muito obrigado de verdade por você que tanca aí. Valeu, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.